Pela ordem aqui, a não ser que a mesa entenda diferente, eu começo com a presidente da Associação dos Aposentados e Presidente do Banco do Brasil, a senhora Isa Moronha. A senhora Isa Moronha, com a palavra, dispõe de 10 minutos com mais 5. Tá ligado, né? Senhoras e senhores senadores, senador Paim, doutor José Maria Rabelo, nossos convidados, né, da Petros, do Banco do Brasil, muito bom dia. O tema que nos foi apresentado para discorrer foi Fundo de Pensão e Dignidade Humana. Quando nós falamos em dignidade humana, é preciso nos reportar ao menor benefício pago pela Previ, R$ 980, e o maior benefício estatutário dentro da Previ, R$ 34 mil. E aqui nós nos deparamos com um fundo de pensão milionário, né? O maior fundo de pensão da América Latina, com ativos que somam 170 bilhões. Essa disparidade entre o menor e o maior fere todo o princípio do mutualismo da Previdência Complementar. E nós temos que nos preocupar com recentes medidas do Banco do Brasil, que transformou os seus diretores, vice-presidentes e o próprio presidente em estatutários, empilhando nas suas verbas remuneratórias vantagens que a grande massa do funcionalismo do Banco do Brasil não tem. Instada por alguns conselheiros da Previ e pela Federação, nós recorremos à Previc. A Previc determinou ao Banco do Brasil e à Previ que estabelecesse um teto de benefícios, e essa situação continua em suspenso até hoje. Do ponto de vista da Previ, que está normatizado. Eu ouso dizer, doutor José Maria, que nós, do lado de participante e assistido, só não concordamos com a fórmula com que a Previ que autorizou que o Banco do Brasil pagasse essa diferença, ou seja, com recursos que constam no balanço da Previ como à disposição do Banco do Brasil. Para nós, isso seria pagar a Previ com dinheiro da própria Previ. Quando nós falamos em dignidade de um plano de benefício, nós temos que pensar na figura da reversão de valores, que foi uma inovação da resolução CGPC 26 de 2008, que extrapolou os limites legais, senador Paim, da Lei 109. O legislador da Lei 109 em nenhum momento permitiu que patrocinadores tivessem acesso a recursos superavitários dos seus fundos de pensão. Fala em revisão de plano. E quando falamos em revisão de plano, nós temos que pensar em rever as premissas do plano. A situação de déficit ou superávit em um plano de benefício são situações anômalas. Um plano de benefício nasceu para viver em equilíbrio. Se há déficit, alguma coisa está errada. E se há superávit, é porque ou está cobrando demais ou está pagando de menos. Então, vamos rever as premissas do plano, vamos passar as pensões para 100% e não 60%, como é o caso da Previ. Isso seria uma revisão de plano de fato. A resolução CGPC 26 é de autoria do Conselho Nacional de Previdência Complementar, que é formado em sua grande maioria por representantes de governo. Foi assinada pelo então ministro da Previdência, o senador José Barroso Pimentel. E agora corre aqui no Senado, senador Paim, um projeto de decreto legislativo de autoria do senador Paulo Bauer, que altera, susta alguns artigos da Resolução 26, exatamente os artigos que permitem a reversão de valores. E qual não foi nossa surpresa ao descobrirmos que o senador indicado, relator da matéria, é o senador Pimentel. Então, nós acreditamos, com todo o respeito ao senador Pimentel, que ele deveria se declarar impedido dessa relatoria. Ele, enquanto ministro, concorda com todos os termos da resolução CGPC 26, tanto que assina. E agora, na condição de senador, é indicado relator da matéria. Nós não podemos esperar que ele tenha mudado de ideia de 2008 para 2013. Nós não temos muita esperança numa relatoria nas mãos do senador Pimentel. Seria, voltando a pedir vênia, né? Seria digno do senador Pimentel que ele se declarasse impedido dessa relatoria.
Sobre retirada de patrocínio. Há uma grande insegurança jurídica nos novos planos e nos planos antigos de previdência complementar fechada. É lógico que a resolução que previa a retirada de patrocínio antiga, número 6 de 98, ela tinha algumas falhas, e essa resolução número 11, ela veio corrigir. Mas ainda deixa uma porta aberta, escancarada, para que qualquer patrocinador possa deixar o plano assim que o desejar, sem nenhum motivo plausível. Ele tem apenas que dizer que quer sair. Então eu pergunto aos senhores que hoje criaram o Fundo de Pensão do Funcionalismo Público, o FUNPRES, que expectativa que se oferece a um jovem de 20 anos que entra para o funcionalismo público. Você oferece um plano, mas ele não sabe se esse plano vai estar garantindo a sua aposentadoria e a sua pensão no futuro. A retirada de patrocínio vem ferir direitos, porque o contrato de previdência complementar é um contrato de adesão. Ao assumir no Banco do Brasil, os colegas aqui todos se lembram, você assinava a adesão à Previ, era compulsória. Então, 40 anos depois, 50 anos depois, uma retirada de patrocínio, talvez pouco provável por parte do Banco do Brasil, mas possível, graças à resolução número 11, simplesmente rasga-se aquele contrato antigo e você perde o seu direito. Claro que não se pode fechar totalmente as portas aos patrocinadores, mas nós acreditamos, temos convicção, a Federação de Aposentados e Pensionistas tem a convicção que os planos de benefício definido existentes e que já estão em extinção, ou seja, não entra mais nenhum novo participante, esses planos deveriam ser protegidos da retirada de patrocínio. É o caso de alguns planos da Petros, é o caso de alguns planos da FUNCEF, é o caso de alguns planos da Refer, da Real Grandeza, de Furnas. Bem, e, finalmente, eu quero dizer, senhor senador Paim, que falta alguém nesta mesa. Falta o representante dos aposentados e pensionistas do Aeros. Falta alguém que fale pelos 900 aposentados do Aeros já falecidos, cujas famílias atravessam graves dificuldades. Alguém que fale dos 9.000 sobreviventes lesados por seus patrocinadores. A situação do participante assistidos do Aeros está nas mãos dos tribunais, quando deveria estar sob a vista do Congresso, sob o amparo do Congresso. É impossível que, por falhas da antiga Secretaria de Previdência Complementar, que antecedeu a Previc, que não foi capaz de perceber os avanços das patrocinadoras, empresas de aviação, sobre o Fundo Aeros, e chegou ao ponto em que chega, que eles recebem, senhores, 8% do que teriam direito em suas aposentadorias e pensões. A intervenção sobre o Aeros ocorreu em abril de 2006. Até então já foram indicados 4 interventores, mas a situação continua insustentável, a situação continua grave. Eu não tenho nenhuma procuração para falar pelos companheiros do Aeros, mas eu entendo que a situação do Aeros é uma mácula, é uma nódoa em todo o sistema de previdência complementar. Se aconteceu com o Aeros, pode acontecer com qualquer outro fundo de pensão. É preciso, doutor José Maria Rabelo, que a Previc tenha olhos mais atentos para os atos dos patrocinadores. Nós temos que pensar que reversão de valores, doutor José Maria, é uma ficção jurídica que transforma o patrocinador em maior beneficiário de um fundo de pensão. Imagine, o fundo de pensão apresenta resultados superavitário, apresenta reservas. E o patrocinador, graças a 26, tem direito a metade desses lucros. Como se fundo de pensão, estou terminando, como se fundo de pensão fosse uma empresa mercantil que produzisse lucros. Não é. Quem recebe benefício é aposentado, é pensionista. Patrocinador não pode nunca ser objeto de
receber aportes do seu fundo de pensão. E o Banco do Brasil tem engordado seus resultados milionários e aparecido na imprensa com destaque, graças aos aportes que faz dos resultados da Previ. Assusta-nos agora a possibilidade de suspensão de um benefício especial temporário e a volta das contribuições, no caso da Previ. Eu penso que é outro aspecto da Resolução 26 que deveria ser revisto, doutor José Maria. Uma vez que, no momento que o fundo de pensão apresenta resultado superavitário, decide-se que pode-se transformar esse superávit em benefício. Mas manda-se que se pague em parcelas. Ora, no ano seguinte, a Bolsa de Valores enlouqueceu, não há mais recurso e os fundos previdenciais criados para bancar esses benefícios especiais temporários devem ser revertidos. Se é para distribuir benefícios, que seja de uma vez, porque amanhã o resultado da Bolsa já é diferente do de hoje. Nós temos que repensar essas coisas, repensar esses aspectos, porque os senhores podem ter certeza, a suspensão do benefício especial temporário, a partir de 2014, como tem anunciado a Previ, vai causar uma perda de mais de 28% nos recursos de aposentados e pensionistas do Banco do Brasil. Muito obrigado, espero não ter me alongado. Muito obrigado, senhores. Tudo bem. Só Gaísa Musa Noronha.